Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso, pela tua presença em nossas vidas, pelas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Abençoa este dia, abençoa agora o meditar da tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículos 27 a 38, que diz assim: 2 semanas depois à noite, continuávamos sendo levados pela tempestade no mar Mediterrâneo. Mais ou menos à meia-noite, os marinheiros começaram a sentir que estávamos chegando perto da terra. Então jogaram no mar uma corda com um peso na ponta e viram que a água tinha 36 metros de fundura. Mais adiante tornaram a medir e deu 27 metros. Eles ficaram com muito medo de que o navio fosse bater contra as rochas. Por isso jogaram 4 âncoras da parte de trás do navio e oraram para que amanhecesse logo. Aí os marinheiros tentaram escapar do navio. Baixaram o bote no mar, fingindo que iam jogar âncoras da parte da frente do navio. Então Paulo disse ao oficial romano e aos soldados: se os marinheiros não ficarem no navio, vocês não poderão se salvar. Aí os soldados cortaram as cordas que prendiam o bote e largaram no mar. De madrugada, Paulo pediu a todos que comessem alguma coisa e disse: já faz 14 dias que vocês estão esperando e durante este tempo não comeram nada. Agora comam alguma coisa, por favor. Vocês precisam se alimentar para poder continuar vivendo, pois ninguém vai perder nem mesmo um fio de cabelo. Em seguida, Paulo pegou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Depois partiu o pão e começou a comer. Então eles ficaram com mais coragem e também comeram. No navio éramos ao todo 276 pessoas. Depois que todos comeram, jogaram o trigo no mar para que o navio ficasse mais leve. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Chamado irmão e irmã, em Mateus 16, 26, Jesus fala uma verdade para toda a humanidade. Ele diz assim: de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Paulo e os 276 pessoas que estavam naquele navio fustigado há 14 dias por uma tempestade precisavam decidir muitas coisas sobre a vida deles, especialmente o que era mais importante. O navio estava carregado de cereais e outras coisas para serem comercializadas. O navio corria o risco de afundar e por isso precisava ficar mais leve. Aí vinha a questão mais importante: o que salvar? Os bens materiais ou a vida? Eles optaram por jogar tudo ao mar para tentar sobreviver. A vida valia mais do que os bens materiais para eles. A angústia era tanta que eles estavam há 14 dias sem comer. Foi quando Paulo disse que eles precisavam confiar em Deus. Deus iria salvá-los por amor a Paulo e a missão que Deus tinha para Paulo em Roma de pregar o Evangelho. E aí temos outra questão vital: ou eles confiavam nas palavras de Deus, dizia que Deus iria salvá-los, ou eles tentavam por conta própria se salvar. Um grupo de marinheiros tentou por conta própria. Como sabiam que estavam perto da terra, estavam baixando o bote para poderem ir remando até a terra. Mas Paulo advertiu ao comandante do navio que se eles quisessem sobreviver, deveriam confiar em Deus e não sair do barco. Foi por isso que o comandante mandou cortar as cordas do barco e ele se perdeu. Outra preocupação expressa por Paulo foi a questão que Deus faria sua parte salvando-os,
mas as pessoas também precisavam fazer a parte delas, se esforçando para isso, teriam de ter forças físicas. Por isso Paulo disse para eles: já faz 14 dias que vocês estão esperando e durante esse tempo não comeram nada. Agora comam alguma coisa, por favor. Vocês precisam se alimentar para poder continuar vivendo, pois ninguém vai perder nem mesmo um fio de cabelo. Temos muita coisa que aprender neste relato. Primeira, vemos o contraste da ação ineficaz do ser humano diante de certas circunstâncias da vida, como o navio jogado de um lado para outro pelos ventos, sem o ser humano ter o controle de nada. Algumas vezes, estimado irmão e irmã, o nosso barco da vida também fica sem controle, açoitado pelos ventos dos problemas, dificuldades e aflições. A ação e o poder do ser humano são limitados, como podemos ver diante de uma doença que não tem cura ou da própria morte. Como diz Jó 14, 1 e 2. Todos somos fracos desde o nascimento. A nossa vida é curta e muito agitada. O ser humano é como a flor que se abre e logo murcha. Como uma sombra, ele passa e desaparece. Segundo, Deus é Senhor de tudo, está no controle de tudo e tem o poder para salvar e destruir, como diz Tiago 4, 12 a 15. Deus é o único que faz as leis e o único juiz. Só Ele pode salvar ou destruir. Quem você pensa que é para julgar os outros? Agora escutem, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isso ou aquilo. Terceiro, Deus nos ama e salva, como Paulo disse às pessoas do navio. Em seguida, Paulo pegou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Depois partiu o pão e começou a comer. Então eles ficaram com mais coragem e também comeram. Chega a ser até estranho. No meio de um temporal, com o navio à beira de afundar, todos param. Paulo ora a Deus e come. A fé é uma coisa fantástica, pois justamente nas horas mais difíceis da vida, ela nos dá calma, tranquilidade, segurança, paz e nos anima. Naquela situação, as pessoas do navio não poderiam confiar nem na habilidade delas mesmas, pois era ainda muito funda a água e haviam ondas, não poderiam confiar no barco que estava afundando e não poderiam confiar em nada neste mundo. Só restava para eles fazerem o que diz o Salmo 37:5. Entregue sua vida ao Senhor, confie nele e o mais lhe fará. A mesma coisa aconteceu com toda a humanidade. Todos os seres humanos, após a queda em pecado, já nascem corrompidos com o pecado, e por causa disso, todos os seres humanos merecem serem castigados eternamente no inferno. Não há possibilidade do ser humano sozinho, por conta própria, por obras de merecimento, conseguir o céu, como diz Romanos 3:23. Todos pecaram e estão afastados da gloriosa presença de Deus. O ser humano espiritualmente estava em uma situação pior que a do navio de Paulo. O navio do ser humano já tinha afundado e todos nós estávamos mortos em pecados e condenados ao inferno. Mas Deus, sendo rico em amor, compaixão e misericórdia, resolveu nos salvar. Por isso Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, levou sobre si mesmo em nosso lugar toda a ira e castigo eternos de Deus, que nós deveríamos levar no inferno, e pagou a nossa dívida com Deus. Na fé em Cristo, nós recebemos o presente do perdão dos pecados, da vida e da salvação eterna. Precisamos aprender da história de hoje que é necessário pararmos de lutar, de trabalhar, de tentar fazer tudo sozinhos, como o pessoal do navio, e com calma alimentarmos a nossa alma com a palavra de Deus e a Santa Ceia na igreja,
como Paulo deu aquele pão para alimentar o corpo das pessoas e orou com elas. Alimentados, eles ficariam fortes para poderem nadar logo depois, quando enxergassem a praia. Alimentados pela palavra de Deus, estimado irmão e irmã, nós ficamos fortes espiritualmente para podermos enfrentar e vencer os problemas, as dificuldades e aflições desta vida, servirmos a Cristo com uma vida consagrada e comprometida com Ele, com a sua palavra, oração e igreja, e continuarmos nossa caminhada de fé rumo ao alvo, a vida eterna nos céus. O Salmo 103 diz assim: Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o Santo Deus com todas as minhas forças, que todo o meu ser louve o Senhor, e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas, e assim eu continuo jovem e forte como a águia. O Senhor Deus julga a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. O Senhor é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente e é muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo e a sua ira não dura para sempre. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. O amor de Deus, o Senhor, por aqueles que o temem, dura para sempre. A sua bondade permanece, passando de pais a filhos, para aqueles que guardam a sua aliança e obedecem fielmente aos seus mandamentos. Louvem o Senhor, todas as suas criaturas, em todo lugar onde Ele reina, que todo o meu ser te louve, ó Senhor. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque em Cristo nós já temos o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Que nós possamos sempre entregar nossas vidas, a vida de nossas famílias, as nossas alegrias e os nossos problemas nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor está cuidando de nós. Que nós tenhamos sabedoria para, no dia a dia, pararmos um pouco dos nossos trabalhos, dos nossos afazeres e estarmos junto de Ti, meditando na Tua palavra, orando e indo para a igreja. Que nós possamos saber que o Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.